Pai do Senhor, irmãos, quero agradecer, pelo convite que o pastor nos fez. Espero trazer uma palavra que venha de encontro ao seu coração. E eu sou a mãe do João Paulo, tá, gente? Esse menino aí que vive aí na igreja o tempo inteiro. É cria aqui da rede. Então, assim, eu convido os irmãos neste momento, para nós ficarmos de pé, para nós lermos a palavra, que se encontra em Mateus 6, do 25 ao 34. Foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Eu acredito que seja uma palavra propícia para o momento que nós estamos vivendo, Então, se os irmãos achou, podemos ler. Mateus 6, 25 ao 34. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de beber, quanto que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansioso quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé? Portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta o seu dia, o seu próprio mal. Amém? Irmãos, podeis assentar. Neste momento, eu vou fazer aqui uma pequena oração, para que o Senhor fale mais alto aos nossos corações. É uma palavra que ela vem de encontro aos nossos dias, Então, eu preciso do Senhor neste momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento, Senhor, eu estou na Tua presença, clamando a Tua misericórdia sobre a minha vida, sobre a vida de cada um que aqui se encontra. Senhor, que a Tua palavra não volte vazia, mas faça o que lhe apraz, Senhor. Que cada palavra, Senhor, venha de encontro aos corações, para que venha, Senhor, dar frutos e frutos bons. Eu te peço a Tua misericórdia, que o Teu Espírito Santo, Senhor, fale mais alto ao meu coração, para que eu transmita a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Essa palavra que o Senhor colocou no meu coração, foi falada a Jesus no monte, as bem-aventuranças, foi feito no monte, foi dada ao monte. Essa palavra foi exclusivamente para os discípulos a princípio, e depois veio a grande multidão. Aquele povo que morava ali na Judéia, era um povo que estava passando uma situação muito difícil. Eles estavam na sua própria terra, mas os romanos tomaram de conta do território de Israel. E eles pegaram e começaram a massacrar o povo de Deus. Eles viraram escravo deles, com o chamado uma pax romana, uma falsa paz. Mas essa paz era simplesmente para o povo não fazer balbúrdia, o povo não se rebelar. Então, eles traziam o povo de Deus como é que eu vou dizer?
bem arrochado. Porque assim, eles não tinham direito sobre as suas terras, eles não tinham direito sobre os seus alimentos, tudo era pago como tributo a eles. E eles estavam vivendo situação muito difícil, eles não viam mais esperança, eles não tinham mais esperança de vida. Eles não tinham mais esperança de ter o retorno da terra deles. E isso estava trazendo muita angústia. Aí vem Jesus, chama esse povo, chama essa multidão para reanimar o coração deles. Então vem Jesus com esta palavra. A ansiosa solicitude pela vida. Eles estavam preocupados com o que haveria de comer, com o que haveria de beber, com o que haveria de vestir. Hoje, talvez, a situação não seja tão extrema como estava acontecendo naquele tempo. Mas hoje as nossas preocupações são maiores. Hoje nós estamos vivendo momentos de ansiedade. Nós não temos mais certeza do amanhã. Nada nos pertence. E a palavra do Senhor vem e fala sobre isso. Tem muitas pessoas desesperadas, tem muitas pessoas ansiosas. A ansiedade, que é o mal do século, tem atacado inclusive os irmãos. Quem não é ansioso aqui? Eu sou ansiosa. Não é porque eu não confio no Senhor, é porque eu não consigo me dominar. Muitas vezes eu preciso levar os meus pensamentos cativos diante do Senhor, para o Senhor controlar a minha mente. Porque a nossa mente é a arma mais mortal que nós temos, vocês sabiam disso? Através da nossa mente, nós podemos morrer sem motivo algum, aparente. Existia um homem que estava no corredor da morte, e ele ia morrer mesmo, ele tinha sido muito ruim. E os superiores lá que estavam lá cuidando dele, falou assim, vem cá, você ainda tem a oportunidade de fazer algo bom para a humanidade. Você aceita? Para se redimir diante de todos? Aceito sim. Aí foi feita a proposta para ele, para que ele doasse todo o sangue dele para as pessoas que estavam necessitadas. Com isso, colocaram ele em cima de uma maca, ligaram a mangueirinha de soro, botaram a mangueirinha por baixo, descendo para baixo da maca, botaram uma bacia ali. Mas nessa bacia botaram uma mangueirinha gotejando água. E fazia assim, tum, tum, tum. Ele pensou que aquilo era o sangue dele. Mas no final dessa mangueirinha que estava ligado no braço dele, estava fechada, estava amarrada, não estava descendo uma gota de sangue dele. Sabe o que aconteceu? O coração dele foi batendo devagar, até parar. Ele morreu de quê? Morreu de ansiedade, morreu pelo medo. Então essa é a mensagem que o Senhor colocou no meu coração, falar sobre ansiedade. Então o Senhor Jesus prega essa mensagem para um público-alvo, que eram os judeus, né? E as pessoas que receberam essa mensagem eram pessoas que viviam um contexto de dor, como eu falei, de incerteza, não tinham certeza do futuro, não tinham certeza de nada. As suas casas eram transformadas, né, as suas mulheres eram estrupadas, estavam vivendo um caos. Né? Então Jesus chega nesse trazendo paz através da sua palavra. E hoje o Senhor quer trazer paz através dessa palavra. A ansiedade tem tomado conta de nossas mentes? A ansiedade tem tomado conta das nossas mentes? Hoje nós não temos certeza do futuro. Hoje nós não temos mais certeza de nada. Hoje nós não podemos fazer um plano de uma viagem simples. A gente não pode mais fazer esse plano. A gente tem que ir lá para aquele versículo. Se o Senhor quiser, iremos a tal cidade. É assim que nós estamos vivendo hoje. Tem muitas pessoas não suportando esse momento que estamos vivendo e têm cometido suicídio. Muitas pessoas que estão vivendo este momento não estão tendo capacidade de suportar as provas que estão vindo sobre nós. Pessoas estão desesperadas, crentes desesperados, crentes tendo síndrome do pânico. Gente, isso é sério. Eu já tive síndrome do pânico. Você sabe o que é a síndrome do pânico? Vou falar um detalhe aqui. Se o medicamento controlar,
no caso de hormônio mesmo. Mas se não, pode repreender. Porque o inimigo das nossas almas tem aprisionado a nossa mente, usando os nossos pensamentos para tirar a nossa paz, a nossa alegria. E assim o inimigo tem trabalhado através da vida dos crentes e dos não crentes também. Os demônios exploram a nossa falta de fé e confiança em Deus, nos bombardeando com sugestões negativas sobre o mal que nos espera nos dias que virão. Quando o Senhor fala assim na palavra dele, não vos preocupeis com o dia de amanhã, basta cada dia seu mal, o Senhor está falando assim, olha, vamos resolver hoje. Hoje você vence mais um dia. Amanhã, se você tiver fé, o Senhor provê novamente na sua vida. Se hoje você está vivo, você está respirando, você está vestido, você comeu hoje, glorifica o nome do Senhor. Porque é isso que nós temos que aprender. Nós temos que aprender a glorificar o nome do Senhor em qualquer situação. Em qualquer situação nós temos que aprender a glorificar o nome do Senhor. Tem muitos crentes desanimados por causa da crise que nós estamos vivendo. Tem muitos crentes que não têm mais esperança de vida. Tem muitos crentes que não têm mais sonhos. Porque a pandemia tirou os sonhos. A pandemia tirou a vontade de viver. Tem muito crente que está sendo entregue, estão desanimados na presença do Senhor. E o diabo está lá do lado batendo palma. Olha lá, ele só servia ao Senhor porque o Senhor dava para ele. Ele só servia ao Senhor, só estava na presença do Senhor quando ele tinha mantimento, quando ele tinha suprimento, quando ele tinha dinheiro no banco. Cadê a força do homem? A força do homem está nos seus braços? O Senhor está nos convocando hoje a lembrar que nós servimos ao Senhor, não pelo que Ele nos dá. O Senhor hoje está nos convocando para lembrar que nós servimos ao Senhor, porque simplesmente Ele nos amou primeiro. A ansiedade não pode tomar conta do nosso coração, da nossa mente. Nós não podemos desvanecer, mesmo que não estejam as coisas tão bem como a gente gostaria que estivesse. A gente tem que acreditar no Deus vivo que nós servimos. Nós temos que acreditar que o Senhor é o Deus da nossa vida, é o Deus que nos sustenta, é o Deus que nos dá a providência. Quando você confiar nesse Deus que você serve, você vai passar pela prova dando glória a Deus. Você sabe o que é passar pela prova dando glória a Deus? É você confiar exclusivamente que o Senhor é o provedor da sua vida. É o Senhor que vai te mandar o sustento. É o Senhor que vai te mandar o alimento. É o Senhor que vai te mandar as vestes. Aquele povo que saiu ali do Egito, passou 40 anos no deserto. O Senhor não deixou faltar nada. Nada. Se for necessário, o Senhor manda pão do céu para te alimentar. Mas vai depender da sua fé. Vai depender do seu pensamento. Vai depender da sua confiança que você tem no Senhor. Aonde você tem colocado a sua confiança? Qual é a sua confiança? É seu braço forte? É o seu emprego? É aquilo que você consegue prover dentro de casa? Eu quero ver quando a sua confiança for totalmente dependente do Senhor. Quando você tiver que orar todos os dias, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. O pão nosso de cada dia. É cada dia que nós temos que orar. É cada dia que nós precisamos clamar. A palavra do Senhor diz que a gente tem que descansar no Senhor, porque o Senhor dá aos seus amados enquanto dorme o pão de cada dia. Mas você sabe por que ele dorme e recebe no outro dia? Porque a confiança dele está no Senhor. Porque ele sabe que o Senhor vai dar, o Senhor vai mandar. Nem que seja um urubu para te sustentar, o Senhor vai mandar. Então lá em Filipenses diz assim: não andeis inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. O que tem tirado a nossa paz?
O que tem tirado o nosso sossego? O que tem tirado a nossa alegria? O que tem tirado a alegria do Espírito Santo de dentro de nós? O que nos deixou desanimado? Que não temos mais a alegria de servir ao Senhor? Qual foi o problema que te tirou a alegria de servir ao Senhor? Temos vivido com esse mal chamado ansiedade? Esse mal tem atingido todas as classes sociais, independente da idade ou denominação religiosa. Como vemos na leitura, aquele povo estava com ansiedade, ou seja, preocupação quanto ao seu futuro, pois as coisas não estavam bem naquele contexto. Eu posso dizer também que as coisas não estão bem hoje, né? Você sabe qual é o sentimento da ansiedade? O sentimento de ansiedade é um sentimento de sufoco. É uma coisa assim que te tira as forças. A ansiedade, ela é capaz de te deixar mobilizado, te deixar prostrado. Quem tem ansiedade geralmente perde as forças. Não tem vontade, não tem ânimo mais para nada. O Senhor está nos chamando hoje. Vamos entregar o nosso caminho ao Senhor, confiar nele. E Ele tudo fará. Então, vamos entender de onde vem essa ansiedade, como ela é produzida em nossa mente e como devemos combatê-la. Então, vamos entender. O que tem tirado a nossa paz? O que tem nos atingido? Qual é o mal que está vindo sobre nós? Talvez a nossa ansiedade foi gerada pela perda do emprego. Talvez a nossa ansiedade seja um problema conjugal que nós estamos enfrentando na nossa casa. Talvez a nossa ansiedade foi uma separação. Talvez a nossa ansiedade tenha sido um luto que passamos recente. Talvez a nossa ansiedade foi a decepção com a pessoa. Talvez a nossa ansiedade é a nossa preocupação exacerbada sobre o futuro. O que vai ser do meu filho? O que vai ser da minha filha? Como eles vão sobreviver? Esse é um dos motivos da nossa ansiedade. Então, ela produz na nossa mente problemas de taquicardia. A pessoa pensa que vai morrer. Suores. A pessoa entra em pânico. Quem já teve síndrome do pânico sabe muito bem o que é isso. Você puxa o ar, é como se você estivesse sentindo o cheiro da morte, de tão gelado que o ar vem. Essa é uma sensação que eu estou falando porque eu vivi isso. Até eu aprender a fazer as perguntas na minha mente. Eu falava para mim mesma, tem razão? É possível? Realmente está acontecendo isso? Ou simplesmente que eu estou preocupada com alguma coisa que ainda vai acontecer? O que está causando a ansiedade dentro de mim? Muitas vezes, o inimigo tem botado na nossa mente que nós estamos com uma doença ruim. Gente, quem nunca pensou dentro de uma ansiedade que estava com câncer? Durante essa pandemia, no início dela, gente, eu sentia falta de ar. Quando eu assisti o noticiário, quando falava lá dos sintomas, eu já corria para o meu quarto, desesperada, sentindo todos os sintomas. Olha o que a ansiedade pode fazer com a pessoa. Então, se o problema da sua ansiedade é o desemprego, comece a pensar no próximo. Perdeu uma oportunidade? Busque outra. O Senhor é o que abre porta e que fecha a porta. Nós temos que acreditar no Deus que nós servimos. Nós temos que acreditar que o Senhor é o dono do ouro e da prata. Todas as coisas pertencem ao Senhor. Você acredita nisso? Você acredita que toda a terra pertence ao Senhor? Você acredita que a empresa que o homem rico tem, ela pertence ao Senhor? Porque tudo é do Senhor. O Senhor abre porta onde não há. Mas como é que está a sua confiança no Senhor? Você tem buscado no Senhor ou você tem se desesperado? Como é a sua posição diante do Senhor? Então, dentro de um relacionamento conjugal,
e muitas vezes pode estar desestabilizado por causa da crise, por causa do momento da pandemia que nós estamos passando. Muitos casais estão se separando. Muitos casais já não suportam ficar um do lado do outro. Muitos casais estão cansados do outro. Mas por que isso? Por que os casais estão enfrentando essa situação? Estão enfraquecendo, estão deixando o inimigo colocar coisas na sua mente. Vocês não sabem que isso vai passar? Vocês não sabem que essa pandemia vai passar? E que vocês têm que permanecer firmes com as promessas que vocês fez diante do Senhor? Não vamos desvanecer. Não vamos deixar de lutar pelo nosso casamento. Pessoas estão desanimadas dentro do seu casamento. Pessoas não querem mais ficar com o outro. Preferem viver só. E eu vou falar uma coisa para vocês. É isso que o inimigo quer. O inimigo quer que você se separe. Porque se você for só um, ele te derruba muito mais fácil. Porque a palavra do Senhor diz assim, que a corda de 2 dobras ela é muito mais difícil de arrebentar. Nessa pandemia, eu falei para o meu esposo, ai de mim, ai de você se não fosse eu aqui junto com você. Porque se ficar doente, morre. O homem, geralmente, se ficar doente sozinho, ele morre. É um fato, gente. Eles não têm a força que uma mulher tem. Não que isso seja regra geral, tá? Isso não é regra geral. Mas eu só quero dizer para vocês que 2 é melhor do que 1. Se esforcem para estar dentro de um casamento. Quantas pessoas que se separaram, até casaram de novo, e hoje estão falando assim, eu podia ter insistido mais um pouquinho. Eu podia ter continuado. Eu tinha forças para continuar. Mas sabe o que acontece? Naquela hora que você pediu um divórcio, o diabo cegou o seu entendimento. O diabo cegou o seu entendimento. Que você não entende que construir um lar sozinho ou sozinha não é fácil para ninguém. Você tem uma segunda pessoa na sua vida, principalmente quando vocês têm filhos, não é fácil para ninguém. Então o inimigo tem botado isso dentro dos casamentos. A ansiedade dos casais está chegando ao ponto deles não se suportarem, de estarem dentro do mesmo ambiente. Se um estiver no quarto, o outro está na sala. Você sabe como é que se chama isso? Divisão. E você tem que lutar contra isso. Você tem que lutar contra esse sentimento faccioso, que está causando divisão dentro da tua casa. Tem que vigiar, tem que ser forte. Se você for alvo fácil do inimigo, o inimigo vai te derrubar. Quantas pessoas queriam ter seus primeiros casamentos de volta? Quantas pessoas queriam estar junto com seu cônjuge, criando seus filhos? Mas por causa dos pensamentos que invadiu a mente, que não souberam suportar o outro, estão na situação que estão hoje. Sejamos fortes para vencer o inimigo das nossas almas. O inimigo, ele peleja contra nossas vidas. E se ele destruir o teu casamento, ele destrói toda a tua família. Ele destrói a harmonia do lar. Ele destrói a alegria dos netos visitar os avós. Ele destrói as festas de fim de ano. Então, isso é uma das formas que o inimigo tem tirado, desestabilizado as pessoas. Então, um conselho. No momento que você estiver passando por isso, não tome nenhuma decisão precipitada. Não queira agir pelo seu braço forte, pela sua opinião forte. Porque eu posso, eu faço, eu aconteço. Eu não preciso mais dele, eu não preciso mais dela.
Ninguém nasceu para viver só. As pessoas têm que aprender que dois é melhor do que um. Então, muitas vezes a ansiedade vem pela uma separação dolorosa. E as pessoas falam assim, eu não acredito porque isso aconteceu comigo. Eu não estou entendendo porque aconteceu isso, porque eu me separei. E muitas vezes, aquele megafone que temos dentro de nós, estão nos acusando, dizendo que nós estamos separados, por causa que você foi assim, por causa que você foi assado. E você sabe, você poderia ter sido melhor. Mas o inimigo das nossas almas, ele é impiedoso em não nos acusar. Ele não tem misericórdia de nós. Então, temos que trabalhar e aceitar as perdas. Se você se separou, aceita as perdas. Começa a trabalhar dentro de você para projetar algo melhor para você para o futuro. Porque o Senhor tem o melhor para nos dar. O Senhor tem algo para nos dar que é capaz de suprir as nossas necessidades. Mas muitas vezes você será lixado, você será lixada, até o Senhor botar alguém na tua vida. Alguém que vem te completar. Alguém que você não vai entrar com o mesmo atrito que você teve no seu primeiro casamento. Então, este é o primeiro passo para a superação, né? Que nós devemos deixar o Senhor trabalhar na nossa vida, andar adiante, não ficar remoendo os erros do passado, porque o passado já ficou lá, por isso se chama passado. E não se culpe. Tem pessoas que, quando terminam os relacionamentos, o inimigo acusa. A pessoa se sente culpada. Culpada porque não deu certo. Talvez até tenha uma parte de culpa, sim. Mas a palavra do Senhor diz assim, se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Então não há nada que o Senhor não perdoe. Não se sinta culpado por isso. Quando os tempos ficam difíceis, nós podemos vir a ser criticados pelas pessoas mais próximas de nós. Muitas vezes nós estamos passando situação tão difícil, estamos sem força, e aquela pessoa que é para nos dar força, que é para nos dar ânimo, é o que nos critica. A gente fica sem força, sem ânimo, sem alegria. Cuidado, gente. Cuidado com o espírito de crítica. Cuidado quando você for falar com seu cônjuge, com seu filho. Cuidado para você não estar batendo na cabeça dele com um martelo. Cuidado que você não esteja botando ele para correr. Se você prega o amor, você tem que viver o amor. Tem que viver a tolerância. Então, muitas vezes também, o que tira a nossa alegria e que nos causa ansiedade é uma enfermidade que muitas vezes tira nossas forças. Tem pessoas que neste momento, que nós estamos vivendo agora, estão cuidando de pessoas enfermas em casa, outras não estão tendo acesso a elas, estão sofrendo. E isso está causando angústia, isso está causando sofrimento. Gente, eu me boto assim na situação daqueles que estão internados no hospital e a família fica do lado de cá, sem acesso a um filho, sem acesso a uma mãe, a um pai, a um parente próximo. Isso está gerando ansiedades que estão matando o povo. Está gerando ansiedade que as pessoas estão tirando as forças físicas, literalmente as forças físicas. É nessa hora que nós devemos buscar o Senhor, porque Ele renova nossas forças. Ele dá força àquele que não tem nenhum vigor. É o Senhor que é por nós. Em todo tempo, é o Senhor que é nas nossas vidas. De nós mesmos nós não podemos fazer nada, mas o Senhor tem todo o poder para restaurar, para curar, para libertar, para fazer um milagre. Mas lembre-se, é a vontade do Senhor que vai prevalecer, não a nossa. Então, nós podemos ver também que a ansiedade é causada por uma situação financeira que saiu do controle. Eu acredito que durante essa pandemia, muitas situações financeiras saíram do controle. Muitas pessoas perderam seus empregos.
E eram pessoas que jamais pensou que ia sair dos empregos. Fez uma prestação de carro, né? Comprou casa. Eu não tenho nada contra isso. Mas foi pego de surpresa. Foi pego numa situação, como se dizendo, de calças curtas. Mas vocês têm que lembrar que vocês servem um Deus vivo e poderoso. Ele é capaz de fazer aquilo que você não pode fazer. É o Senhor que pode fazer aquilo que você não está no seu alcance. O impossível é para Deus fazer. Então, se você estiver com a situação financeira, converse, peça ajuda a alguém. Veja qual é a saída que você pode tomar. Não tome atitudes descabidas neste momento. Não é hora de você se desesperar. É hora de você parar, pensar e falar. O que eu posso fazer nessa situação? Como eu consigo resolver essa situação? É hora de botar os pingos no i. Talvez seja a hora do teu filho, que está estudando na escola particular, que você está passando privado mesmo, para manter ele lá. Talvez seja a hora de botar ele na escola pública, cortar os gastos. Depois volta, quando as coisas estiverem melhor. Talvez é a prestação daquele carro alto, que você está com um problema na mão, você não sabe como resolver. Então é melhor você vender ele barato e ter um pouco de dinheiro, do que você perder ele para o banco. Talvez a situação financeira seja um gasto que você fez e que você não está conseguindo cobrir. Veja o que você pode vender para cobrir essa situação. O mesmo Deus que te deu antes, te dá depois. Mas o momento agora é botar a casa em ordem. É botar as coisas em ordem. Então, você tem que entender. Onde foi que começou a situação financeira? Qual foi a causa? Qual foi o motivo? O que eu posso fazer? O que está ao meu alcance? É essa situação que você tem que viver. Então, a ansiedade também pode vir pela amizade rompida. Tem muitas pessoas que se decepcionaram nessa pandemia. Contaram com um amigo e o amigo virou as costas. Tem coisa mais doída do que você ser mordido pela mão que você alimentou? A boca que você alimentou? Tem coisa mais doída do que isso? Gente, não tem coisa mais que dói do que um amigo te virar as costas na hora que você mais precisa. Mas eu vou te contar um segredo. Ore por ele. Não retenha o perdão. Perdoe. Porque se você reter o perdão, você está retendo a sua oportunidade de ter paz. A sua oportunidade de ser livre. Então, libere o perdão. Se alguém te magoou, se alguém te feriu, e isso te trouxe ansiedade, porque traz mesmo. Não tem coisa pior do que ser traído. Mas Jesus, mesmo sendo traído por Judas, ele chamou ele de meu amigo. Você já pensou na situação dessa? Ele sabia que ele ia entregar ele, trocar ele por 30 moedas de prata. E mesmo assim o Senhor chamou ele, meu amigo. Você consegue chamar a pessoa que te feriu de meu amigo? Isso quer dizer que você é livre. Que nada vai impedir o agir do Senhor na sua vida. Quando você é livre, você é uma pessoa que tem Deus no seu coração, você é liberto. E você sendo liberto, você recebe todas as benesses vindas do Senhor. Nada vai atrapalhar o amor de Cristo em sua vida. Nada. O Senhor vai suprir todas as suas necessidades. Então, como estão os nossos relacionamentos hoje? A palavra do Senhor nos diz, conserta-te com teu irmão enquanto está com ele no caminho. Se vocês têm desavença, se vocês estão passando por momentos que você não perdoou o seu irmão por algo que ele fez, por algo que ele falou, como ele te machucou, a hora é agora. Não espere para amanhã para te consertar hoje. Liga hoje mesmo. Pede perdão hoje mesmo. Você sabe por quê? A gente não sabe até quando vai a nossa vida. A palavra do Senhor diz assim que a gente não pode acrescentar um côvado à nossa vida. Você sabe o que é um côvado? É você fazer isso aqui, ó. Um côvado. Se o Senhor está determinando
que eu morra hoje, eu vou morrer bem aqui. Eu não vou conseguir dar um passo para cá. É isso que eu quero falar para você. Se tem alguma coisa para consertar na sua vida, se é falta de perdão, peça hoje. Não seja duro. Não seja duro para você amanhã não se arrepender e falar assim, por que que eu não fiz? Por que que eu, sendo espiritual, não suportei a fraqueza do mais fraco? Por que que eu, sendo espiritual, não perdoei o meu irmão? Por que que eu, sendo espiritual, estou com mágoa e rancor do meu irmão? Você não sabe que isso é atraso na sua vida? Você não sabe que isso está te retendo as suas bênçãos? Como você quer ser perdoado se você não perdoa? Então, te conserta. Hoje, se você tiver a oportunidade, faça aquela ligação. Faça com o coração contrito e você vai ver a paz que excede todo entendimento reinar no seu coração. Não alimente mágoas, ressentimento por ninguém. Então, eu quero falar também sobre ansiedade causada pelo luto. Pessoas que perderam seus entes queridos nessa pandemia, ou de outra forma, de outras doenças, mas hoje mais se diz sobre o coronavírus. Mas tem outras formas também de perder as pessoas. Então, pessoas que não estão conseguindo suportar a perda do outro. Tem pessoas que estão presas ao passado. Então, assim, nós não devemos deixar de chorar as nossas perdas. A gente tem que viver o luto, sim. A gente tem que chorar, sim. Simplesmente, mesmo que a pessoa não tenha sido lá, essas coisas, mas tem pessoas que fizeram diferença. Tem pessoas que fazem falta, sim, quando morrem. E é difícil superar esse luto, mas você tem que viver ele. Vocês não podem viver ansioso por causa dele, parar toda a sua vida. Vocês não podem dizer assim, a minha vida acabou. Não, o Senhor te deu vida e vida com abundância. Vamos para frente, avante. O Senhor tem coisas boas para te dar. Então não vamos nos desesperar. Quando o desespero bater na sua porta, ore ao Senhor, Senhor, me dá força. Isso vai passar, com o tempo vai amenizar essa dor, essa ferida. O luto é uma coisa que é assim, uma coisa tão assim difícil de aceitarmos. Mas eu quero que vocês entendam uma coisa. Aquele que morre em Cristo Jesus, literalmente, eles estão bem melhores do que nós. Então, quando você estiver passando por uma situação dessa, quando for muito difícil, principalmente à noite, ora ao Senhor. Peça a graça do Senhor sobre a sua vida. Peça ao Senhor para te confortar, para te encher com o Espírito Santo. Não pare de andar. Não pare. Não fique estagnado. Prossiga. A sua vida continua. A sua vida tem seguimento. Levanta, tenha força, tenha bom ânimo. Não pare de vir para a casa do Senhor. Não pare de se alegrar. Você não precisa ser triste porque você perdeu alguém. O Espírito Santo está dentro de você. E um dos frutos do Espírito Santo é a alegria. A gente não pode perder essa alegria. Você sabe por quê? Porque nós temos uma certeza e uma convicção que nos encontraremos de novo. É hora de se levantar. É hora de falar assim, eis-me aqui, Senhor. Senhor, eu não quero parar a tua obra na minha vida. Eu quero seguir avante, Senhor. Me sustenta, me dá ânimo, me dá alegria de te servir. E o Senhor vai te dar força. Se você estiver enfrentando momentos difíceis, procura ajuda.
Tem muitas vezes, gente, que a ansiedade é uma coisa tão grave, que muitas vezes tem um preconceito. É crente, não pode tomar remédio. Pode tomar remédio, sim. Se você está passando por um momento que você não está conseguindo sair dele, busque um profissional. Busque um psicólogo, um psiquiatra. Não é vergonhoso, não. O Senhor deixou a ciência, o Senhor deixou os médicos aqui na terra. Não é vergonhoso você mostrar o seu lado sensível. Não é vergonhoso você saber que você usa medicamento. Não é. Simplesmente por vergonha. Eu sou crente, eu não posso, eu tenho que confiar só no Senhor. Não. Você tem que confiar no Senhor, sim, mas você tem que confiar que o Senhor também deixou os medicamentos. O Senhor deixou isso para você. Vamos nos alegrar no Senhor. Vamos confiar no que o Senhor tem feito na nossa vida. Vamos entregar toda a nossa vida nas mãos do Senhor. Porque a palavra do Senhor diz assim: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis com o dia de amanhã, basta cada dia o seu mal. Foi essa a palavra que o Senhor trouxe para aquela multidão que estava preocupada com o que havia de beber, com o que havia de comer, com o que havia de vestir, com o que havia de pagar as contas, como ia pagar as contas. É essa palavra que o Senhor trouxe para aquela multidão. A palavra de consolo, de conforto. Nós valemos muito mais do que as aves do céu. Nós valemos muito mais do que os lírios do campo. Por que você não acredita nisso? Por que você não acredita que Deus é o supridor da sua vida? Que é o Deus que cuida de você? Será? Um passarinho preso numa gaiola, tendo comida e bebida, ele morre. Olha só. Mas pouco nós vemos um passarinho morto caído no chão. É verdade? Não é verdade? Muito difícil você ver um passarinho morto caído no chão. Sabe por quê? O Senhor cuida. O Senhor é um Deus zeloso. O Senhor se importa com você. O Senhor cuida de você nos mínimos detalhes. Mas vamos acreditar no Senhor. Vamos acreditar nesse Deus que nós servimos. Então, quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor nisso pensai, que também aprendeste, recebeste, ouviste e viste em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Então, o que ocupe a sua mente, seja tudo que for verdadeiro, tudo que for honesto. Quando vier pensamentos que o inimigo tem lançado na sua mente, repreende eles em nome de Jesus. Você tem força, porque você serve um Deus Todo-Poderoso. Amém? Que o Senhor abençoe a todos.